Bom, a ordenação em memória externa, ela usa muito disco rígido ou qualquer outro dispositivo. E esse é o nosso gargalo numa operação dessa natureza. Se eu vou usar Quicksort, se eu vou usar Shell Sort, Merge Sort, Insertion Sort ou qualquer algoritmo de ordenação para aquela parte em memória, né, em que eu tiro os blocos do arquivo de dados original e ordeno em memória e ponho ali no arquivo temporário, faz diferença, né? Porque a operação em disco é tão mais lenta que o comprometimento de um algoritmo não mais eficiente para aquela ordenação em memória é pouco significativo, né? Cada vez que eu leio ou escrevo num disco, eu estou fazendo uma operação brutalmente mais lenta do que as operações em memória. Agora, a ideia de trabalhar com arquivos temporários é que eu venha escrevendo neles de forma sequencial sem ficar movimentando muito o cabeçote, né? Por isso que a ideia lá começou nas fitas, a fita era dispositivo separado. Então, esse algoritmo começou a ter a sua complexidade medida em número de vezes que eu lia todo um arquivo temporário e escrevia no outro arquivo temporário, ou seja, que eu passava por todos os registros do arquivo. Em outras palavras, pelo número de passadas, né? Deixa eu voltar aqui um pouquinho para a minha figura um pouquinho rabiscada, mas veja, eu vou lendo aqui, daqui, escrevendo aqui, lendo aqui, dali, escrevendo aqui, lendo ali, escrevendo aquilo. Quando eu chegar lá no fim, tendo intercalado todos os dois arquivos temporários, eu digo que eu dei uma passada pelo arquivo, né? Então, essa expressão passada quer dizer percorrer todo o arquivo fazendo mais uma intercalação, ou a distribuição lá atrás, tá? Então, esse número de passadas vai ser o nosso cálculo de complexidade. Eu preciso saber quantas passadas eu dou pelo arquivo para estimar quantos arquivos temporários, qual que é o melhor tamanho de bloco, para eu minimizar o custo dessa operação. Muito bem. Eu uso, para fazer esse cálculo, essa expressão log na base m de n sobre b. Vamos ver quais são esses valores? Em primeiro lugar, quem que é esse m? É o número de arquivos temporários que eu fiz no meu processo, ou o número de caminhos. Então, no nosso caso, isso seria log na base 2. Meu m ali era 2. Bom, n é o número de registros que a gente tem para fazer a intercalação de uma forma geral. Eu tinha 31 registros, lembra? Só que eu não preciso intercalar os 31 registros, porque eu fui ordenando eles em memória e criando blocos ordenados. Lembra o tamanho de cada bloco ordenado na fase da distribuição? Tamanho 4. Então, se eu fizer a divisão de 31 por 4, eu vou achar o número de blocos que eu tenho que fazer a intercalação, considerando que eu tenho que fazer isso em 2 caminhos. Aqui, se a conta rápida a gente pode fazer, 31 dividido por 4, logo 2 na base disso, vai dar 2,95. Está duvidando? Faz aí. Dá 2,95. Aí a gente chega à conclusão de que eu tenho que dar 3 passadas pelo arquivo, porque 2 passadas, 0,95, não tem sentido. Eu passo pelo arquivo inteiro ou não. A fórmula matemática me diz que eu vou chegar perto disso. Muito bem. Mais uma passada para eu fazer a distribuição, né? Para eu criar os arquivos temporários com blocos ordenados. Então, isso aqui a gente arredonda para 3, mais uma passada, quer dizer que com esses parâmetros de blocos ordenados de tamanho 4 e 2 caminhos, eu preciso percorrer o arquivo todo 4 vezes. É muito? É pouco? Está lento? Posso melhorar? Minha memória cabe mais? Ou uso mais arquivos temporários? Aí você mede no seu algoritmo, vai fazendo a alteração disso, mas a ideia é que isso aqui é a forma da gente estimar quantas vezes ou quantas leituras escritas eu vou fazer dos meus registros. E quem sabe, né, quando surgir um algoritmo diferente, mais sofisticado, eu possa comparar qual que é o melhor algoritmo, né? Nós vamos ver algumas variações desse algoritmo e a gente pode chegar até uma solução melhor do que 4 passadas nesse contexto. Um exemplo muito simples, mas se eu jogo ali não para 31 registros, mas para 31 milhões de registros, aí vai fazer uma diferença significativa a redução do número de passadas. Muito bem, então aqui a gente viu como calcular esse número de passadas para o algoritmo básico da intercalação balanceada. Nós vamos olhar na sequência agora quais são as variações desses algoritmos, você vai ver que a gente consegue coisa muito melhor.